Eu saúdo os amados irmãos e as amadas irmãs com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus que mais uma noite estamos na presença dEle para falar um pouquinho da sua santa e bendita palavra, para participar deste culto de louvor ao seu santo e bendito nome. Tudo que acontecer aqui seja para a glória de Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que derramou seu precioso sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nós vamos orar em nome de Jesus. Santo e eterno Deus, mais uma vez estamos diante da tua santa e bendita presença, Senhor, para te dar graça pelo grande privilégio que nós temos desta noite. Estamos louvando e bendizendo o teu santo e bendito nome, pelo privilégio de poder falar da tua santa e bendita palavra, Deus. E tudo o que acontecer neste culto seja para a honra e glória tua, que nós possamos desaparecer e só tu apareceres, porque só tu, Senhor, mereces toda a honra e toda a glória. Em nome desse Jesus maravilhoso, que derrama o seu precioso sangue na cruz do Calvário, é que nós te pedimos estas bênçãos para o culto de hoje e já te agradecemos, crendo, ó Pai, que tu vais operar maravilhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, passagem bastante conhecida, livro do apóstolo Marcos, escrito por Marcos, no capítulo 16, capítulo de número 16, versículo de número 12 e 15 e 16, versículo 12, 15 e 16. Marcos, capítulo 16, versículo 12, 15 e 16. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles, Jesus, que iam de caminho para o campo. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isto foi ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, após de 3 dias na sepultura, ter ressuscitado, como ele mesmo havia dito aos seus apóstolos, aos seus discípulos e a todos que o seguiam. E eis nesta noite, ele está falando conosco realmente, para que nós pregássemos o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo. Às vezes nós não podemos ir pelo mundo afora, onde graças a Deus tem ido muitos e muitos missionários, mas que ainda são poucos, deviam ir muito, muito mais, deviam chegar perto do Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O mundo está precisando de missionários, de homens e mulheres realmente tementes a Deus, que pregam este evangelho, que levam esta mensagem para apressar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois ele mesmo disse que o último sinal da vinda dele seria a pregação do evangelho. Quando ele diz, e este evangelho será pregado a todo mundo, e então virá o fim. Meu irmão e minha irmã, pode muitas vezes se levantar homens e mulheres contra o evangelho, tentando evitar a pregação do evangelho, mas não irão conseguir, porque esse evangelho será pregado a toda criatura. E diz a palavra de Deus no versículo 10, depois de ressuscitado, Jesus manifestou-se de outra forma a dois deles que iam a caminho do campo, caminho de Emaús, conforme diz outra passagem da palavra de Deus. Eles iam conversando, falando sobre Jesus. Quando Jesus se encosta, vai conversando com eles. Eles não conheceram Jesus. Até aquele momento que Jesus entra na casa deles e ao partir o pão, eles conhecem Jesus. Mas diz a palavra de Deus que aí Jesus desapareceu. E eles ficaram comentando e voltaram de novo
para a cidade para propagar, dizer que Jesus estava vivo, graças a Deus. Mais testemunhos da ressurreição de Jesus. E no versículo 15, este Jesus maravilhoso nos fala uma grande responsabilidade a todos nós que já aceitamos Ele como nosso Salvador. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós falamos da responsabilidade daqueles que foram chamados para a missão, para ser missionário ou missionária. Não, meu irmão, minha irmã, esta palavra de Jesus é para mim, é para o irmão, para a irmã, que mesmo estando aqui, no nosso caso, na capital paulista, nós temos a obrigação de levar este evangelho a quem nós conhecemos, ao vizinho. O nosso mundo pode ser o nosso vizinho, o nosso mundo às vezes pode estar dentro do nosso lar, ser o nosso parente, nosso amigo, até muitas vezes o nosso inimigo, meus irmãos, porque nós precisamos ter amor às almas, como nos afirmou Jesus Cristo, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não há momento, não há hora, não há dia para pregar o evangelho. É hoje, é a todo momento em que ele nos dá a oportunidade. E todos nós temos esse dom dado pelo Espírito Santo de Deus. Desde quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos o dom do Espírito Santo de levar essa palavra a todos que precisam e necessitam. E podemos falar que no apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Aleluia! Não me envergonho do Evangelho. O cristão verdadeiro não pode se envergonhar do Evangelho, porque o Espírito Santo de Deus habita nele. E o Espírito Santo de Deus é que faz a obra. Não sou eu, não sou você. Nós somos usados sim na mão do Senhor, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E disse Jesus, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E volto a repetir, meu irmão, o seu mundo, o meu mundo pode ser até o meu lar, pode ser até o meu vizinho, meu parente mais próximo, e às vezes meu parente até mais longe de mim, mas que eu tenho oportunidade de falar desse Jesus maravilhoso. Não vamos nunca se envergonhar de Jesus, aleluia. E Jesus completa, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer não vai ser condenado, já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Quem crer e for batizado, como é que não crer, diz a palavra, se não há quem pregue, aleluia, graças a Deus, que um dia eu ouvi essa mensagem, alguém me pregou para mim, eu aceitei esse Jesus maravilhoso, e não há momentos para pregar o Evangelho, meu amigo, minha irmã, meu irmão, a todo momento é o momento certo para pregar o Evangelho, desde uma pessoa que talvez esteja até no mundão, desde aquele que muitas vezes está no hospital, na cama da morte, muitas vezes, tendo oportunidade e tendo ciente, devemos pregar a ele esta mensagem. Não podemos nos envergonhar, meu irmão e minha irmã. E eu lembro perfeitamente quando meu pai estava para partir lá num hospital no Ipiranga, há muitos anos atrás. Meu pai estava num leito de dor e eu fui levar a mensagem para ele, meu irmão, minha irmã. Fui levar esta palavra. Quantas vezes nós falamos, nossa irmã Ruth falamos, demos uma Bíblia para ele quando ele estava com saúde. Ele nunca abriu a Bíblia Sagrada para examinar, meu irmão. Não queria saber de Jesus. E muitas vezes criticava a minha mãezinha, porque ela ia para os cultos juntamente conosco. Mas um dia ele foi num leito de dor, ainda consciente, eu estava lá, junto com meu paizinho, e levei essa mensagem maravilhosa, essa mensagem que salva, meu irmão pecador, essa mensagem que transforma o pecador. Sei que ele não teve oportunidade de falar do Evangelho para ninguém, não teve oportunidade de dar testemunho, mas o certo é que ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E posteriormente, eu estando naquele quarto e ele numa situação
meu pai numa situação muito difícil, para quase que partindo para a glória, meu irmão. Chegou alguns, inclusive um vizinho meu que estava lá na minha companhia no quarto, e um médico veio lá no quarto, e sabe o que eles fizeram? Pediram para mim, para que tirasse os aparelhos de meu pai, para que meu pai fosse para a glória com antecedência. Eu não permiti, meu irmão, eu não permiti. Falei, o único que tem poder para tirar a vida é Deus, aleluia. Na hora que Ele quiser, Deus vai tirar a vida dele, mas não tira os aparelhos, deixa ele assim. E saí do quarto para dar um telefonema para o meu irmão lá no corredor do hospital. E contei essa experiência ao meu irmão, que realmente o que aconteceu, meu pai, meu irmão simplesmente falou, paciência, Reinaldo, paciência. E fui, deixei o telefone e voltei para o quarto. Quando eu estava entrando no quarto, meu pai tinha partido já. Até hoje, meu irmão, minha irmã, eu não sei se o médico tirou os aparelhos ou não tirou. Não sei porque eu saí do quarto, mas uma coisa é certa, eu não autorizei a tirar os aparelhos, que volto a repetir, só Deus tem poder para levar uma vida, para que dê a morte a alguém. Homem nenhum, mesmo nessa situação, talvez crendo que já está desenganado pela medicina, mas nunca é desenganado por Deus, aleluia. Ainda que a medicina desengana, Deus nunca desengana o homem, mas eu dou graças a Deus que ele teve essa oportunidade de ser salvo, de confessar nosso Senhor e Salvador como nosso único e suficiente Salvador. Quem crer e for batizado será salvo, disse Jesus. E de pregar o Evangelho. A nossa missão, meu irmão, é pregar o Evangelho. Aceitar é o Espírito Santo que toca no coração. Por isso que eu nunca concordo com aquele irmão, com aquela irmã que me diz, eu ganhei tantas almas para Cristo, eu ganhei tantas... Ninguém ganha almas para Cristo, meu irmão. Quem ganha almas para Cristo é o Espírito Santo de Deus. Se esse não tocar no pecador, você não tem poder nenhum para tocar no pecador. O que você pode fazer foi o que eu fiz para o meu pai, e já graças a Deus fiz para outros. Levar a palavra, levar a mensagem. Mas quem tem poder para transformar a vida, para salvar o pecador, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo de Deus. Que Deus continue abençoando o irmão e abençoando a irmã. E vamos continuar neste culto, louvando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor e ouvindo mais palavras em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Sempre alguém que não provou
me redimi. Desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar pela mão. Vem guiar-me, Senhor. Se o meu jornadear exigir batalhar, laços mil, Satanás me armar, socorrer-me, ó vem, meu Senhor, Salvador, pela mão. Vem guiar-me ao lar. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco sou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar pela mão. Vem guiar-me, Senhor. Se o meu jornadear exigir batalhar, laços mil, Satanás me armar, socorrer-me, ó vem, meu Senhor, Salvador, pela mão. Vem guiar-me ao lar. Vamos continuar louvando o nome do Senhor com os nossos irmãos. Deus abençoe vocês, igreja.
vinda de Jesus. Se não fez, quero lembrar que Cristo voltará. Limpa as tuas vestes no sangue de Cristo, lança fora as mágoas do teu coração. Pode ser hoje o arrebatamento, te prepara, irmão. Adeus, planeta Terra, adeus. Eu me despeço, pois a qualquer hora tenho que partir. Adeus, adeus, adeus. Preparados estamos para muito breve com Jesus subir. Venha fazer parte desta fileira que vai para o céu. Somos herdeiros, mas em breve iremos para além do véu. Hoje eu te convido para uma festa no país dos santos, reino de luz. Venha depressa, pois pode ser hoje a volta de Jesus. Adeus, planeta Terra, adeus. Eu me despeço, pois a qualquer hora tenho que partir. Adeus, adeus, adeus. Preparados estamos para muito breve com Jesus subir. Adeus, planeta Terra, adeus. Eu me despeço, pois a qualquer hora tenho que partir. Adeus, adeus, adeus. Preparados estamos para muito breve com Jesus subir.
Sopra o Espírito Santo, sopra, sopra, 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 sopra o Espírito Santo. Eu saúdo os irmãos e as irmãs com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui essa noite para louvar, bendizer e adorar ao nosso Deus. Já louvamos, já oramos e agora nós vamos ouvir a palavra, aquilo que Ele tem para os nossos corações. Vamos orar, irmãos. Santo e bendito Deus, é na Tua presença que nós nos encontramos nesta noite. Receba a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração, que somente a Ti é devido, Senhor. Agora, Senhor, vamos ouvir a Tua palavra, vamos ver o que o Senhor tem para nós essa noite, através do Teu Espírito Santo. Unge os nossos lábios, Senhor. O que falarmos seja de Ti, Senhor, para a edificação das nossas vidas, para nos alimentar espiritualmente, Senhor, para vivermos mais fazendo a Tua vontade, sabendo o que o Senhor quer de nós. E é no nome precioso, santo e poderoso de Jesus é que nós te pedimos, Senhor, mas muito mais te agradecemos. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. É Salomão, o rico Salomão, que tinha muita sabedoria, é o que escreveu para nós e temos que pôr em prática em nossas vidas. Diz assim, Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem ambição em ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isto também é ilusão. Vamos repetir. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem ambição em ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Aqui Salomão está dizendo que muitos pensam que é o dinheiro, ele cheio de dinheiro, de riqueza, um homem mais rico que pisou aqui. Ele diz isso, que o amor ao dinheiro nunca, quem tem o amor ao dinheiro nunca se afastará dele. Ele podia dizer isso porque ele tinha muito dinheiro. E lá no Novo Testamento, também Paulo, que antes dele aceitar Jesus era um homem bem sábio, também tinha posses, ele diz assim, porque o amor ao dinheiro é fonte de todos os tipos de males, e alguns, por quererem tanto dinheiro, ao se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Paulo, um homem também, com muita propriedade, muitas coisas, ele disse isso, que a pessoa que quer ter nunca vai se fartar, nunca é uma fonte, o dinheiro é uma fonte. Nós precisamos, irmãos, do dinheiro para viver, mas não podemos ter o nosso coração nisso. É a palavra de Deus que está nos ensinando. Lá no Velho Testamento e no Novo, tem muitos versículos mais que falam isso. Que nós não devemos se apegar ao dinheiro, ter amor ao dinheiro. Precisamos dele. Deus tem nos dado aqueles filhos dele. Nunca, a Bíblia diz que o justo, Davi disse, eu fui moço e agora sou velho. Nunca vi o desamparado. Nunca vai faltar o necessário, porque Deus cuida dos seus filhos. Então aqui, irmãos, por muitos terem o amor ao dinheiro,
depois trouxe males, sofrimento para as suas vidas. E nós vamos falar, estou dizendo sobre isso, o dinheiro, porque a palavra que nós vamos falar é sobre a felicidade. E muitos pensam que ter dinheiro é ter bens, ter dinheiro é feliz. Não é feliz, irmão. Nós, com aquele pouco que a gente ganha, muito da aposentadoria, mas quando tem o Senhor que nos orienta, gastamos naquilo que é bom, naquilo que não vai fazer mal para nós, a gente é satisfeito, deita, dorme. E muitos que têm muito dinheiro acabam deitando, nem dormindo, quer pensando, quer mais, e nunca se satisfaz. E a gente, com pouco, a Bíblia também fala, pouco com Deus, né? Se torna muito. E muito sem Ele, nada nós podemos fazer. Então, irmãos, agora nós vamos dizer sobre a verdadeira felicidade. E aqui quem ensina também é o próprio Jesus. Lá em Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12, nós vamos ler na palavra de Deus. Estou lendo na linguagem de hoje, porque é maior a letra e nós vamos entender mais, os irmãos sabem o porquê. Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12. Quando Jesus viu uma grande multidão, subiu ao monte e sentou-se. E os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, ele ensinou aos discípulos e está nos ensinando no dia de hoje. A verdadeira felicidade está escrito aqui. Felizes os que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é deles. Feliz aqueles que acham que espiritualmente pobres, nunca sabemos de tudo, mais a gente quer aprender e nunca estamos no topo, porque o Senhor disse, sede perfeito como eu sou, Jesus disse, mas a gente precisa poder cada dia, cada degrau a perfeição. Nós somos perfeitos. E ele diz aqui, felizes os que choram, porque Deus os consolará. Felizes os humildes, porque receberão o que Deus tem prometido. Felizes os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois eles os deixará completamente satisfeito. Ele deixará completamente satisfeito. Feliz o que tem misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia dele também. Felizes os que têm coração puro, pois eles verão a Deus. Felizes os que trabalham pela paz entre as pessoas, pois Deus os tratará como seus filhos. Felizes os que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é dele. Felizes são vocês, dizendo aos discípulos, quando os insultarem, perseguirem, dizer toda a calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e contentes, porque está guardada para vocês uma grande recompensa no céu, pois foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A palavra está bem clara aqui, né? Aquele que não é o dinheiro que traz a felicidade, não é os bens, não é as coisas deste mundo, mas é aqueles que têm buscado o Senhor. Então ele diz aqui, e nós felizes os que choram, porque serão consolados. Não é um choro, irmãos, de raiva, de ódio das pessoas, de inveja, porque tem muitos que choram amargamente por não poder, o outro tem as coisas, ele não tem, trabalha e não chega aonde os outros chegaram, mas a palavra de Deus diz que as pessoas felizes são esses que acabamos de
ouvir Jesus falando, Jesus ensinando aos discípulos. E hoje está nos ensinando também. Então ele diz aqui, felizes os que choram. São aqueles que choram arrependidos dos seus pecados, que praticaram tanta coisa errada e choram de tristeza, mas pede para o Senhor e Ele perdoa os pecados, aceita Jesus como seu Salvador e depois vocês vão ter essa alegria de estar servindo ao Senhor, arrependido dos pecados, porque só Ele pode perdoar. Então chora, mas de arrependimento. Mas e depois começa a seguir, agradar ao Senhor naquilo que você pode. Porque essa é a verdadeira felicidade. É aqueles que arrependem dos seus pecados, que servem ao Senhor, que procuram fazer aquilo que agrada ao Senhor. Essa é a maior felicidade que nós temos. Então, ele enxuga as lágrimas. Lá em Apocalipse fala que ele enxuga nossas lágrimas. É lágrima dessas, irmãos, daquilo que às vezes a gente quer fazer o bem para uma pessoa e não pode. Sofre de ver eles estando sofrendo. Então, nós precisamos ter esse amor e chorar, mas choro que agrada ao Senhor e Ele enxuga nossas lágrimas. Ele nos consola, Ele nos fortalece. E nós precisamos, irmãos, estar sempre assim, procurando qual é a felicidade. Lê novamente na sua Bíblia, né? Em Mateus, porque Jesus diz que ele subiu ao monte e, vendo a multidão, ele começou a ensinar os seus discípulos. Onde Jesus estava com os discípulos, ele estava ensinando. E para a glória de Deus está na Bíblia, para nós pôr em prática nos dias de hoje em que estamos vivendo. Dias difíceis. Se eu perguntar, irmão, é feliz? O irmão sabe. Mas falta isso, falta aquilo. Isso não traz felicidade. Felicidade é aquilo que está escrito aqui. Chorar de arrependimento. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porque só o Senhor pode consolar. Eu já disse um tempo atrás de um irmão no hospital, lá de Santa Isabel, que ele era uma tabuazinha. Não levantava nem a cabeça para comer, precisava pôr na boca dele. Teve um problema, a família abandonou, deixou lá, nos últimos estados dele, mas ele aceitou Jesus. E um dia ele disse para nós, estava visitando, ele foi batizado ali, naquela situação, e tomou 51 ceia, que foi o tempo que ele teve de vida depois que ele aceitou Jesus. Ele levou a ceia para ele, o pastor Marcos levava. E ele disse assim, sem ninguém perguntar se era feliz, porque era impossível ser feliz daqui na terra, na situação que ele estava. Mas ele disse, eu sou feliz agora, porque eu tenho Jesus. Arrependeu dos seus pecados, sem família, num hospital terrível, irmãos. Só Deus, mais de 1000 pessoas ali internadas, estava mais de 1000 pessoas internadas. E tudo numa situação assim. Poucos andavam, tudo em cima de uma cama. E ele disse, isso eu nunca esqueci. Ele era feliz porque ele tinha Jesus, tinha arrependido dos seus pecados. E estava servindo a Deus. E cada ceia ele falava, essa é essa, é essa. E chegou a tomar, não estou contando em anos, porque não sei o tempo. Ficamos lá quase 10 anos fazendo a visita. Mas ele tomou 51 ceia. 52 ele já estava com o Senhor. Então esse homem era feliz, porque ele tinha aceitado Jesus. Tinha arrependido dos seus pecados. E a Bíblia diz aqui, feliz os mansos e humildes, porque herdarão a terra. Vai morar no céu com Jesus. Feliz os mansos e humildes. É fácil ser manso nos dias de hoje? Às vezes a gente sai, pega ouve uma coisa e outra, se para no caminho, já fica, uns que não conhecem Jesus já xingando, aqueles que já conhecem ficam aflitos. Não é fácil na cidade daqui andar no trânsito, mas a palavra de Deus diz que nós ser felizes é aqueles que são mansos e humildes. E a Bíblia tem alguns dos irmãos que cita até isso. A Bíblia tem tudo. Moisés, lá em Números capítulo 12, versículo 3, os irmãos podem procurar e ver. Diz que Moisés era manso.
Era manso, mas ele bateu lá na rocha. Essa é outra coisa, Deus é que sabe as coisas, mas diz a palavra que ele era manso. E diz de Davi também, nós sabemos que ele era humilde. Os irmãos viram que ele foi escolhido lá, estava lá tomando conta das ovelhas de Jessé, do seu pai, e foi escolhido para ser rei. E já estava ungido rei. E Saul já não estava mais na presença de Deus, desviou dos caminhos. E falaram que Davi tocava e ele foi lá. Quem é que faria isso, irmão? Ele sendo ungido rei, eu sabia que ele ia ficar, demorou tempo, mas ele estava ungido e ele ia ser rei. E ele foi lá, ia lá quando Saul estava nervoso e tocava. E a palavra de Deus diz que acalmava Saul. Então ele era humilde. Vamos aprender com Jesus em primeiro lugar. E com nossos irmãos, que têm muitos exemplos de mansidão e de humildade. E nós devemos cada dia mais procurar ser manso. É difícil, mas a palavra fala que tem alguns e nós podemos ser também. Não deixar se irar por qualquer coisa e depois a ira provoca o pecado. E vamos procurar vigiar mais, nos policiar cada dia mais. E ser humilde, irmão, agrada ao Senhor. Jesus mesmo disse, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos aprender com o Senhor. Quanta coisa ele passou, quanta perseguição, quanta coisa ele fazendo bem. E ele sempre humilde e manso. Ele falou, aprendei de mim. Então vamos aprender com os nossos irmãos e principalmente com Jesus. Jesus deixou o exemplo de mansidão. E em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, Deus exige de nós, a palavra diz. Nós vamos ler na palavra de Deus. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Diz assim, em cima no contexto da minha Bíblia, o que Deus exige. Ele não quer, ele exige. O Deus eterno já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade, obedecendo ao nosso Deus. Vale a pena ler de novo, né, irmã? Vamos lá. O Deus eterno já nos mostrou o que é bom. Ele já disse que exige de nós. O que ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. Não é muito, irmão. Não é muito. Se ele pediu, é porque dá para fazer. Amar uns aos outros. É o que nós precisamos fazer. Obedecendo a Deus e andar em humildade. Aqui diz, feliz os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. São aqueles, irmãos, cheios de compaixão, com amor aos que sofrem. Nós aprendemos lá com Jesus também contando a parábola do samaritano. Quem é que teve compaixão? Aqueles que se diziam sacerdotes, aqueles que cantavam, não fizeram nada para aquele homem que estava lá caído. E a Bíblia diz que aquele samaritano foi lá e nós sabemos da história, o que ele fez. Tratou aquele homem, levou para hospedar, para o hotel, curou as feridas dele. O que ia fazer? Porque naquele tempo já tinha pessoas que judiavam dos outros, estavam lá largados no chão. Ele teve compaixão. E às vezes nós vemos alguns sofrendo, e hoje não está tão difícil, porque a gente sofre, a Bíblia diz aquele que ama, ele sofre. Lá em Coríntios 13, Paulo diz, quem ama sofre.
Às vezes a gente fala, mas está lá ele, aqui está tudo bem, mas nós temos que ter compaixão, ter amor pelas pessoas, que podemos fazer alguma coisa, vamos fazer, irmãos, na medida de que podemos ajudar. Principalmente, ter amor e compaixão àqueles que não aceitaram Jesus ainda como seu Salvador. Pegar uma pessoa e ficar orando por ele, porque Deus trabalha. Eu sei de muitos que a gente orava, nunca ia pensar que ia aceitar Jesus, mas pela oração, às vezes, esse também é um choro que a gente pode fazer. Senhor, tem misericórdia dessa vida, não deixa para o inferno, Senhor. Às vezes é parente, às vezes até um inimigo. A Bíblia diz que devemos orar por eles. E nós queremos que eles vão para o céu, que eles se arrependam e vão para o céu conosco. Ter compaixão, ter misericórdia das pessoas, porque sabemos que a Bíblia diz que poucos vão ser salvos, porque aqueles que já se aceitaram Jesus estão voltando para trás. Isso é difícil. Isso também devemos orar por eles. A Bíblia diz que cobre a multidão dos nossos pecados. Quando nós temos um irmão que está se afastando, a gente vai vendo, nós não podemos medir a fé. Quem mede a fé é o Senhor. Mas a gente vê que está se afastando, procurar fazer tudo para trazer de novo, para que não se perca. E aqueles que não conheceram, para que eles possam conhecer Jesus como seu Salvador e ir para o céu. Isso é compaixão, irmão. Jesus teve muita compaixão. Ele usou de íntima compaixão. Se ele fez, ele disse que nós podemos fazer até mais, porque ele foi para o céu. E nós ainda estamos aqui, esperando a volta dele. Sabemos que vai ser muito, muito rápido pelos acontecimentos. Eu, desde criança, minha mãe já dizia, Jesus vai voltar. Eu escutava na igreja, quando eu já tinha entendimento. Ele ainda não veio, mas ele vai voltar. Isso nós podemos estar certo. E esses que já estão no caminho, que não se desviem. E aqueles que ainda não chegaram, você pode aceitar Jesus hoje como seu Salvador, se está me ouvindo, e ainda está no mundo da perdição. Então, volte, aceita Jesus como Salvador. Não é difícil. Andar no caminho deles não é difícil, irmão. É a maior felicidade que nós temos. Somos alegres, somos felizes. Tem enfermidade? Tem problema? Tem. Porque ninguém está livre. Mas somos felizes, porque temos Jesus. É Ele que nos dá a verdadeira felicidade. Feliz os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E pela graça de Deus é que agora pela graça de Deus agora se esforçam para andar nos caminhos, fazer a vontade do Senhor, agradar o Senhor. Esses são os que a Bíblia diz, coração limpo. Limpo dessas coisas deste mundo, dessas impurezas. Quando tem alguma coisa na televisão, na internet, que não agrada a Deus, e nós sabemos que nossos olhos não venham a deixar-nos pecar, porque dos olhos vai para a mente, da mente desce para o coração, suja o coração. E Deus diz que aquele vai para o seu coração limpo. Procura limpar todo dia, chega à noite, peça perdão. Você sabe que aquilo que desagradou a Deus, só nós sabemos. E vamos pedir perdão, vamos estar com o nosso coração limpo. Não sabemos se vamos aquela noite, se amanhecemos. Então vamos limpar o nosso coração cada dia. E procurar não fazer mais, procurar não sujar mais dessas imundícias, porque o mundo jaz no maligno. Não tem nada puro, tudo que a gente vê desagrada nossos corações. Então procurar não ver, procurar não ouvir, para não sujar o nosso coração, deixando o nosso coração limpo. E quem ajuda a limpar o nosso coração é o Senhor. Pede a Ele, se você não consegue, porque sozinho é difícil. Mas aceitando Jesus, vivendo com Jesus, andando com Jesus, Ele limpa o nosso coração. A gente não tem prazer mais nas coisas deste mundo. Se ainda você tem prazer nas coisas deste mundo, procura limpar o teu coração, porque isso não agrada a Deus e não vamos para o céu. Então diz aqui, feliz os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver a Deus? Eu quero ver a Deus. Então vamos limpar o nosso coração, procurar agradá-lo mais que nós podemos. Viver para agradar o Senhor, viver aqui. Mas a Bíblia diz que nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos do mundo. Então nada daqui do mundo deve encher nosso coração.
Não devemos ter prazer nas coisas daqui. Vivemos aqui, temos que comer, vestir, andar, ter o nosso lar, mas sempre lembrando que devemos ter o nosso coração limpo, procurar cada dia mais, cada momento mais, agradando ao Senhor, porque não sabemos a hora que Ele vem, porque Ele não vai avisar a hora que Ele vai chegar, não. A Bíblia diz que é um abrir e fechar dos olhos. E às vezes a gente fala, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, mas como nós estamos? É cada um. Felizes os pacificadores, são aqueles que têm paz no seu coração, são aqueles que procuram agradar ao Senhor, são aqueles que pode passar o que passar, mas ele dentro, interiormente, ele está em paz. Eu conversei essa semana com uma irmã que fez a cirurgia de câncer, e ela estava me dizendo que foi um baque quando a médica falou para ela que ela precisava fazer cirurgia, que ela estava com essa enfermidade. Mas é uma irmã muito crente. Ela disse, eu fiquei abalada, é claro, nós somos carne. Ontem ela ligou para mim dizendo que, graças a Deus, a médica limpou, fez a cirurgia, não ficou nada mais. Então, ela estava ligando, agradecendo que a igreja tal, não é na congregação que nós estamos, mas é uma serva do Senhor, muito firme com o Senhor. E ela disse, olha, irmã, era uma paz que eu tinha interior, fiquei temerosa, correu tudo bem, a médica, 2 médicas cuidou de mim, e está tudo bem, tudo registrado, e estou bem, graças a Deus. E eu continuo com aquela paz gloriosa dentro de mim. Essa paz só pode o Senhor dar. Essa paz é só Jesus pode dar. E que se você tem essa paz, você transmite. Ela disse, meus filhos ficaram assim, mãe, mas a senhora conseguiu passar isso, não viu a mãe assim, nervosa, irritada? E eu falei, não são evangélicos ainda. Eu falei, quem sabe por isso eles vão chegar, ver que tem uma coisa diferente na irmã. Então, que nós possamos ser assim, nós não estamos livres de enfermidade, de problemas, mas que nós conservamos essa paz que só Jesus pode dar. Ele é o príncipe da paz. Ele diz que é uma paz que o mundo não dá, e não dá mesmo. Quando fala que está em paz, há guerra. Então, nós precisamos estar sempre vigilantes. Mas essa paz que Jesus dá é para sempre. Então, diz aqui a palavra, né? Bem-aventurados que pacificadores. E também transmitir uma paz, e aonde há guerra, às vezes a pessoa discutindo, a pessoa que a gente chega com a palavra, com o amor, a pessoa muda o ambiente. Então, vamos procurar ter essa paz. Bem-aventurados pacificadores, diz a palavra de Deus. São aqueles que procuram, através do Espírito Santo, transmitir essa paz. É difícil? Parece ser. Mas quando tem essa paz de Jesus, meus irmãos, é maravilhoso. Vamos conservar essa paz dentro de nós. No Salmo 24, versículo 3 diz assim, quem subirá aos céus? E aí ele mesmo responde, aqueles que são limpos de mão e puros de coração. São aqueles que são limpos de mão e puros de coração. Esses vão morar lá no céu. Então, tendo a paz, limpando o nosso coração, não temos dúvida, irmão. Não tenha dúvida de que você vai para o céu. Às vezes a gente encontra alguém e fala, ainda tenho dúvida. Olha, a salvação, desde que nós aceitamos Jesus, procuramos andar no caminho dele, ele vai limpando, tirando aquilo que desagrada a ele, se nós deixarmos. Ele diz que está à porta e bate, ele entra. Se nós deixarmos, ele faz a limpeza geral. E nós não temos mais desejo de nada daqui. Nada. Pode ver que tudo aí é o mundo. Mas o nosso desejo é estar agradando ao Senhor. Não estou dizendo de ficar com a Bíblia na mão o dia inteiro, não fazer mais nada. Ficar em oração. Era bom se a gente pudesse. Quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais nós oramos, mais o nosso coração vai ficando limpo. O inimigo vem atacar? Vem. Porque até o próprio Jesus, ele tentou, diz ali, tentação no deserto, mas quantas vezes? Ali está escrito uma vez,
para exemplo. Mas quantas vezes? Diz que deixou por um tempo. A gente lê a Bíblia, mas ele fica ao nosso derredor, urrando, procurando tirar a nossa paz, sujar o nosso coração. Então precisamos estar alerta. Possamos cada dia mais, irmãos, ter esse desejo de ter essas qualidades, sermos felizes. Aí diz a palavra que quem é feliz? Aqueles que é limpo de mão, é puro de coração. Limpo de mão pode ter feito o que for, mas depois que aceitou Jesus, ele limpou, as suas mãos são limpas. É só não sujar de novo. O coração era sujo, imundo, com coisas daqui. Quantas coisas praticamos, mas depois que aceitamos Jesus é outra coisa. Quantas coisas vivemos em guerra, às vezes alguém fala, pisa no pé, já levanta. Mas se nós temos a paz do Senhor, nós falamos com amor e quebra. Quando fala com amor, irmãos, aquilo muda o ambiente, muda a situação. E ainda, irmãos, estamos aqui, neste mundo. Estamos aqui, vivendo aqui, temos que viver em espírito, como diz a palavra, vigiando, procurando fazer isso para sermos felizes. Mas aqueles que ainda estão na dúvida, eu digo agora, mesmo aqueles que aceitaram Jesus, mas não conseguem se livrar de muita coisa que o mundo oferece, há tempo. Hoje é o dia da salvação, diz a palavra. Hoje é o dia de nós consertarmos com Deus. Vamos procurar chorar com os que choram, diz a palavra. Alegrar-se com os que se alegram. Fazer isso que nós ouvimos hoje, que não foi palavras minhas, mas da palavra de Deus. E eu tenho certeza que nós vamos ver face a face ao nosso Deus. Que ansiedade. É difícil aqui nessa terra a gente esperar alguma coisa. Às vezes marca uma consulta, demora 1 mês, 2, até chegar lá. A gente vai numa fila, numa padaria, tem que estar esperando. Ninguém gosta de esperar. Mas esperar esse Jesus, o que significa? Que nós possamos nos limpar, que quando ele chegar, já está tudo em ordem para podermos subir. Porque lá ele não quer nada de sujeira. Lá no céu não tem. Enquanto estamos aqui, tem, mas não podemos participar das coisas erradas. Temos que nos santificar cada dia. Que Deus possa nos abençoar. E os irmãos sabem o que é ser feliz. Em Mateus 5, de 1 a 12, o próprio Jesus nos ensina. Que Deus nos abençoe. Amém. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na manto brado. Eu amo mais de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu amo mais de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se
mistura com as águas do rio. Então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Glória a Deus. A paz do Senhor. É um privilégio ter cultuado a Deus mais uma vez, juntamente contigo. Te agradeço a tua participação conosco. E nesse momento eu te convido, uma vez mais, neste culto, invocar o nome do Senhor. Oremos. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos e muito pelo que tu és e pelo que tens feito nas nossas vidas, pelo muito que tem realizado, ó Deus, a cada um de nós. Nossa eterna gratidão. Invoco também, Senhor, nesta hora, nesse momento, a tua bênção a todos que conosco estão participando desse culto. Cada vida, cada lar, cada família, cada parentela representada, dá a tua bênção, suprindo cada necessidade, Senhor, curando as enfermidades, solucionando os problemas, orientando, abrindo as portas, dando a tua bênção, Senhor, a cada vida que participa conosco deste culto, Senhor. Visita também, eu te peço, os hospitalizados, os encarcerados, aqueles que estão em orfanatos, em asilos, em casas de recuperação, Senhor, aqueles que estão em lugares difíceis e tenebrosos. Coloca a tua mão poderosa, restauradora, curadora, libertadora. Dá a tua bênção, ó Deus. E nós te agradecemos, confiando em ti, crendo na vitória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em o nome e por amor de Jesus Cristo, Senhor e Redentor da Igreja. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa e redentora de Jesus, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo, a bênção do Deus Trino, esteja conosco permaneça, e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Bendito seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Nosso brado de vitória, Romanos 8:31. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Vivencie essa verdade sempre na tua vida e na vida de tua família. Aproveito então sublime oportunidade para te convidar agora no próximo domingo, permitindo o Senhor, 7 horas da noite, culto na igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé, a Rua Francisco Marengo, número 76. É sempre um privilégio poder adorar a Deus e eu te convido para, juntamente conosco, adorar e cultuar o nome do Senhor nosso Deus. Permitindo o Senhor, próximo domingo, 7 da noite, Rua Francisco Marengo, 76, o Brasil para Cristo no Tatuapé. Participe conosco. Um grande abraço para ti e tua família e que o eterno Deus, como tem feito, continue grandemente abençoando a tua vida, o teu lar e a tua família. Fique desfrutando sempre da extraordinária, incomparável e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, o Eterno, grandemente te abençoe. A paz do Senhor. Amém.